né? A Bíblia, a imprensa foi inventada em 1450, né, por seu xará, Gutenberg. Gutenberg. Foi inventada em 1450. E a imprensa foi uma revolução tecnológica absurda. Por quê? A Bíblia, para você ter ideia, uma Bíblia, ela custava... A Bíblia não, um livro aí de 800 páginas, a Bíblia seria bem mais, um livro de 800 páginas, antes da imprensa ser inventada, custava 10 meses de salário. Quase o ano inteiro. De um trabalhador. Quase o ano inteiro. Pensa aí quanto que ganha um trabalhador no Brasil. O preço de um livro era 10 meses, quase um ano de salário. Certo. Quem que tinha dinheiro para comprar um livro naquela época? Quase ninguém. De 800 páginas. De 800 páginas. A Bíblia seria bem mais. Então, é uma tolice dizer a igreja escondia a Bíblia do povo. Cara, a Bíblia era escrita à mão, os livros eram produzidos à mão. De repente mesmo, do dia para a noite, um livro que custava, sei lá, vamos pensar aqui, 30 mil reais, no dia seguinte passa a custar 30 reais. No dia seguinte, porque ele inventou a imprensa de tipo móvel, a imprensa tipográfica. Você demorava um ano para produzir um livro, de repente são dias, imprimindo lá na máquina de imprensa que Gutenberg inventou. E qual foi o primeiro livro que Gutenberg imprimiu? A Bíblia. Como que a igreja proibia as pessoas de terem acesso à Bíblia, se em 1450 Gutenberg imprimiu a Bíblia e divulgou milhares de cópias? Ué, a igreja não proibia acesso à Bíblia? Eu estou falando de 1450, não tinha nem acontecido reforma protestante ainda. Aí Lutero diz, olha, essa que disse que esses livros são sagrados está totalmente errada. Mas vamos continuar usando ela, porque... Aliás, sei que você falou interessante pelo seguinte, tem um mito protestante, nem estava nos 5 mitos que eu vou abordar daqui a pouco, mas tem um mito protestante que diz que a Igreja Católica acrescentou os livros de Tobias, Baruque, Judite, Macabeus, no Concílio de Trento, no século XVI. Só tem um detalhe. No século XV, 1450, quando Gutenberg imprime... Já estava lá. A Bíblia já estava lá. Então, como que a igreja, 100 anos depois... Então, assim, é uma loucura. Então, não é lógico e não funciona. Por que não funciona? Porque o sujeito diz sola a Escritura e batiza crianças. O outro diz sola a Escritura e não batiza crianças. O sujeito diz sola a Escritura e crê na eficácia dos sacramentos, tipo os presbiterianos e anglicanos. E o outro diz sola a Escritura e não crê na eficácia dos sacramentos, tipo batistas e pentecostais. E eu poderia ficar a tarde toda, a noite toda, falando dessas diferenças. Por isso que não é lógico. Porque sola a Escritura não é lógico, não, por isso que não funciona. Sola a Escritura não funciona. Porque quando a pessoa diz a Escritura é a única autoridade infalível, ele está apontando para a interpretação dele, da Escritura. Se Lutero tivesse juízo, ele seria um santo. Pela determinação dele, pelo comprometimento com aquilo que ele acreditava. Se ele tivesse juízo, ele seria um santo do tamanho de São Francisco de Assis, por exemplo. São Francisco de Assis foi um que, de fato, reformou a igreja, né? Então, se Lutero fosse submisso ao Papa e à igreja, e tivesse proposto tudo o que ele propôs, o que dá para pegar de bom do que ele propôs, talvez hoje ele seria um santo. Tá? Mas, infelizmente, Lutero era um padre, né? Ele era um monge agostiniano, mal formado. Meus amigos luteranos vão ficar bravos comigo, mas ele era mal formado, mas não era por causa de Lutero, era porque a formação filosófica e teológica daquele período histórico estava ruim. Ele teve uma formação filosófica muito influenciada pela filosofia da Idade Média tardia, que já não estava entendendo mais nada. E Lutero também tinha muitos problemas com escrúpulos. Então, ele se sentia sempre pecador. E por mais que ele confessasse o seu pecado, por mais que ele cumprisse as penitências, ele ia além das penitências, ele continuava se sentindo pecador. Eu tenho para mim que a teologia de Lutero emerge muito de uma crise de consciência, tipo, já que eu não consigo sentir, olha aí
o valor aí do subjetivismo, a presença aí do individualismo, né? Daquilo que é sensorial. Já que eu não consigo sentir-me perdoado, eu vou criar uma doutrina que resolve essas coisas. É só pela fé e ponto final. Entendi. Entendeu? Então ele foi mal formado e ele era muito, muito escrupuloso. Lutero também tinha momentos de extremo entusiasmo, de extrema alegria e fervor e contagiava as pessoas ao redor. E, por exemplo, no minuto seguinte, ele tinha momentos de profunda depressão e aborrecimento e não queria falar com ninguém. Ele tinha alterações de humor muito, muito constante, muito constante. Ele era muito mal educado. Os escritos dele são muito rudes, muito rudes. Já tentaram me dizer assim, eram os tempos. Não, não eram os tempos. Não eram os tempos. Porque existem escritos, inclusive de santos da época, que não tem tanto xingamento.